Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos de volta com a doutora Tamara, médica radiologista da Clínica Pinheiros, para falar sobre ressonância e tomografia aplicada ao sistema cardiovascular. Tamara, obrigado. Estamos indo para o segundo programa, está muito legal. Tem muita coisa para a gente conversar. Se você não assistiu o primeiro programa aqui com a doutora Tamara, eu te convido a assistir porque está imperdível. E agora nós estamos indo para o segundo programa. Tamara, continuando naquela nossa linha de raciocínio, você vê que benefícios da ressonância em relação à tomografia? Justamente a radiação e outro fator que também, o gadolínio ele é menos reativo, né, do que o gadolínio é o contraste que a gente usa na ressonância para poder dar os vasos de uma forma melhor. Tá. O contraste que nós usamos na tomografia é um contraste à base de iodo, né? Atualmente quase todos os contrastes são não osmolares. Antigamente falava-se em contraste osmolar, que era mais concentrado e tinha uma porcentagem um pouquinho maior de reação alérgica. Mas o gadolínio ele é muito pouco reativo, afeta menos a função renal do que o próprio iodo. Além, claro, da radiação, né? É um magneto gigante que não tem prejuízo nenhum para nada no nosso corpo. Então essa seria a grande vantagem aqui. Não usa radiação. Isso. E o contraste utilizado é um contraste não iodado e, portanto, menos reativo. Isso, então, isso aqui é importante. E aqui nós estamos falando, então, e aí eu já tinha feito essa pergunta, eu vou falar de novo para a gente deixar. Qual exame é melhor, doutora Tamara? Não tem exame melhor. Cada um vai cobrir uma determinada área para dar um determinado tipo de informação. Exatamente. Não é isso? Muito bem. É muito importante porque às vezes o indivíduo acha que porque fez um, não precisa fazer o outro. Não é isso. Os dois exames, eles trazem informações diferentes. Para o médico a respeito do paciente. Então, você pode precisar fazer os dois exames, sim. Isso é muito importante saber, e aí você pode estar pensando assim, não, mas e se eu fizer esses dois exames e a radiação? Então você já está sabendo agora que na ressonância não tem radiação. Não tem. É outro método de aquisição de imagens. E aí, para o diagnóstico de patologias cardíacas graves, esses dois métodos acrescentaram muito, né, Tamara? Sim. Seja tanto para os pacientes com cardiopatia isquêmica, infarto, aneurisma, quanto para aqueles com aneurismas de vasos ou mesmo obstruções coronárias, anomalias congênitas. Então, meu Deus do céu, trouxe muita informação, né? Os dois. Hoje em dia está mais fácil a gente poder programar os procedimentos tendo tudo isso. A gente conversou um pouco, mas eu queria que você voltasse a falar da questão do score de cálcio, porque o score de cálcio hoje, ele não é só utilizado para coronário. Não. A gente também vê cálcio na válvula aórtica, a gente usa o score de cálcio para muitas coisas. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é o score de cálcio. O score de cálcio, basicamente, é uma tomografia de tórax com quantificação das calcificações, né? E aí, dependendo da quantidade dessas plaquinhas de cálcio, tanto nos vasos do coração e do tórax, você estratifica o risco de algum evento cardiovascular no futuro. Então, temos aí, dependendo da porcentagem... Ele tem um valor prognóstico. Exatamente. Então, isso é importante. Então, você classifica o paciente que deve se acompanhar mais de perto, que eventualmente precisa prosseguir a investigação, porque ele te coloca numa tabela e a partir dessa tabela ela te dá uma porcentagem de, eventualmente, no futuro, você ter um risco de algum evento cardiovascular, né? Muito interessante. É muito simples o exame. Você pode fazer um score de cálcio sem precisar fazer a angiocoronária. Você pode entrar no aparelho... Isso. E aí você precisa de contraste para o score de cálcio? Não precisa, não. O score de cálcio pode ser obtido, inclusive, sem Então, o contraste. você não vai ter não vai ter punção venosa, periférica, não vai ter nada. Você vai entrar no aparelho, em 5 minutos você faz o exame. Veja, e que traz muita informação. Exato. Da deposição de cálcio coronário, na aorta, nos vasos
e também nas válvulas do coração. Então isso tem sido muito utilizado porque, como a doutora Tamara disse, isso permite fazer um score prognóstico em relação às possíveis complicações dada a carga que você tem de calcificação. Muito bem. E como é que é feita a análise disso aí? Joga no computador e ele passa isso? Ele passa. Ele tem os percentis, né? Ele tem o software, né? Um tomógrafo normal pode fazer essa aquisição como sempre fez, mas você precisa ter o software, né? A leitura disso no seu tomógrafo para te colocar a porcentagem do score de cálcio no aparelho. E agora eu queria aproveitar a tua expertise nesses assuntos e tocar num ponto que eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo quer saber, que é a questão do paciente que tem marca-passo e precisa fazer uma ressonância. Então vamos conversar sobre isso, porque isso virou um tabu, né? Sim. O paciente já chega, então, às vezes o médico do paciente ou o paciente está inseguro porque ele tem um marca-passo. Existem marca-passos que são compatíveis, aqueles modelos muito antigos, praticamente hoje já não tem mais, mas às vezes alguns modelos ainda podem não ser compatíveis com a ressonância. Então, ressonância e marca-passo, quais são os cuidados? O que vocês fazem lá na Clínica Pinheiros? Como é que é tratado esse paciente? Ressonância, marca-passo, sinalzinho vermelho, né? O paciente com marca-passo, ele não pode entrar dentro de um campo magnético, porque vai desregular o marca-passo, e aí o marca-passo que está responsável lá pelo batimento adequado do coração para de começar a não funcionar adequadamente, e isso pode ter uma consequência grave. Só que o que acontece? O paciente sabe que ele tem um marca-passo. Então, o que hoje em dia pode se fazer? Preciso fazer uma ressonância, eu tenho um marca-passo. Na nossa clínica, nós fazemos a ressonância em pacientes com marca-passo. A gente pede todas as informações do marca-passo do paciente. Claro que, se for possível, o paciente, claro, com toda a análise junto ao cardiologista, com todo o aval, o técnico, a gente chama o técnico daquele marca-passo específico, ou seja, cada pessoa vai ter a sua carteirinha com a marca, com o modelo, exatamente. Tudo isso. E entramos em contato com o técnico, ele programa, calibra, desativa o marca-passo. Ele vai fazendo uma programação, a gente chama isso de telemetria, né? Através da pele, ele programa o marca-passo para o paciente poder entrar dentro do aparelho, exatamente, fazer o exame que for necessário, sair, reprogramar o marca-passo e continuar a vida. Exatamente. Então veja, hoje em dia é perfeitamente possível que você faça o seu exame de ressonância, mas vai precisar de um relatório do médico que está seguindo você pôs um dispositivo cardíaco eletrônico, precisa-se saber se os eletrodos são compatíveis com ressonância, se o gerador é compatível com ressonância. Uma vez sendo compatível, o técnico da empresa do marca-passo que você possui vai ser chamado, ele vai programar, você faz o exame que necessita com toda a segurança, tudo tranquilo. Terminado, ele reprograma o seu marca-passo e tudo resolvido. Então, esse capítulo que muitas vezes cria uma série de constrangimentos, uma vez bem orientado, como vocês fazem lá, planejado, como é feito ali na Clínica Pinheiros, é perfeitamente possível você fazer a sua ressonância, esclarecer o que você precisa esclarecer para o seu médico, independente de onde seja a região a ser analisada. E agora eu pergunto, vamos deixar agora o pessoal que está nos assistindo conhecer um pouquinho da doutora Tamara. Tamara, diga uma coisa para a gente. Por que você escolheu radiologia? Agora nós vamos espremer a doutora Tamara, ela não vai embora aqui sem contar para a gente os detalhes da escolha. Vamos lá. Vamos lá. Desde que eu me conheço, eu sabia que eu queria ser médica, né? Meu pai é médico, radiologista. Por sinal, um excelente radiologista, meu amigo querido. Vamos lá. E eu sabia que eu queria medicina, e na medicina eu sempre quis.
eu acho que eu sempre tive uma admiração muito grande pelo meu pai, né? Tá. Tanto profissionalmente como pessoa, né? O meu sonho era sempre continuar ou alcançar o sucesso dele. Tá. Exatamente. Então, isso nunca foi Eu fiz a medicina, eu amo medicina, mas em nenhum momento eu tive dúvidas de qual seria o caminho que eu seguiria na medicina. Tá. Eu fui focada. Tá. E eu pergunto, você teve num dos grandes institutos de radiologia, se não o maior do Brasil, que é o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, de São Paulo. O que mais chamou a atenção lá? Vamos lá. Várias coisas. Então, diga aquelas... Vamos começar. Pelo tanto que você refletiu, tem algumas que são reveláveis e outras não. Então vamos só para aquelas que podem ser ditas. A começar com o corpo clínico, né? Por exemplo, de radiologistas na minha época, eram pessoas admiráveis, né? E eles, a paixão de ensinar, independente de onde você veio. Você está aqui, hoje está do meu lado, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Isso é muito legal, né? O conhecimento tem que ser disseminado, né? Não adianta eu querer guardar o meu conhecimento para mim. Exatamente. Então, isso vai fazer bem para todo mundo. O conhecimento, quanto mais gente tiver conhecimento, vai ser melhor para o mundo. Sim, sem dúvida. E fora isso, também a quantidade de casos, de pacientes. A riqueza, volume de casos é muito grande, a diversidade, o manejamento sempre dos pacientes, né? Injeta contraste, não injeta contraste, manejamento de tudo em relação ao paciente, né? É muito... Então, além da parte técnica propriamente dita, também toda a logística de funcionamento daquele complexo é importante para quem depois vai sair e gerir o próprio negócio, né, Com Tamara? certeza. Eu vou fazer uma pergunta que você vai responder no segundo bloco do programa. Você fez radiologia, teu pai sempre foi um ícone dentro da radiologia. Como é que foi trabalhar com o pai? Mas essa pergunta a doutora Tamara vai responder para a gente no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já estamos de volta. Estamos de volta com a doutora Tamara, médica radiologista da Clínica Pinheiros. E no final desse bloco anterior, eu fiz uma pergunta para você. Você fez radiologia. Como é que foi trabalhar com teu pai? Como é que foi voltar para trabalhar na Clínica Pinheiros? Você terminou lá em São Paulo e aí você voltou para Jundiaí. E aí? Olha, foi uma segurança. Tá. Claro. No começo, acabei minha formação, tudo bem, fiz minha especialização, acabei a formação, mas eu tinha meu pai do meu lado. Com toda a experiência, com toda a sabedoria, com toda a segurança. Então, o começo acho que foi muito bom para eu me formar como pessoa, né? Tá. E assim, claro, no começo você tem dúvidas, né? Muitas, eu tinha né? dúvidas. É natural. E ter o privilégio de ter ele do meu lado, tirar minhas dúvidas, entrava no exame com ele e falava assim, pai, me ajuda nisso aqui, eu tô com... E ele me ajudava sempre da forma mais calma, apesar de não acharem que ele é muito calmo, ele com toda a calma possível. E foi um privilégio, porque eu aprendi muito. Como é que é a relação da Tamara, que já evoluiu dentro da especialidade? Como é que é a relação agora? Já, né? Como é que é a relação de troca? Vocês estão agora mais como colegas? Agora estamos mais como colegas. Da mesma forma que eu pedi ajuda antigamente para ele, ele pede para mim. Olha que interessante. Ele fala assim,
vem aqui ver, eu vi isso aqui num contrastado e tem essa tomo, me ajuda aqui, vê aqui que deu, eu mostro pra ele, assim, não pai, olha aqui, essa imagem que você tá vendo aqui, nossa, é verdade, então agora é uma troca de colegas, não é, claro, com todo respeito, sem com a dúvida, diferença de experiência é tudo nessa vida. Não, sem dúvida. Eu pergunto agora, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e claro que eu estava conversando aqui com a doutora Tamara, não vou perder essa chance. Você disse que a vinda da tua irmã agregou bastante na área administrativa. Sim. Então eu queria que você falasse, para quem está nos ouvindo, o que você acha que foi bom e qual a importância da gestão numa clínica de radiologia. Porque veja, uma clínica grande, faz todo tipo de exame radiológico. Claro que aqui nós estamos focados no coração, mas a gente sabe que a Clínica Pinheiros faz de tudo. O que agregou ter um administrador propriamente dito dentro do negócio? Foi primordial. Tá. Assim, primordial eu digo para a sobrevivência da clínica, né? Tá. Porque olhou com outros olhos para certas áreas de dentro da clínica que, se não tivessem sido enxergadas, talvez a clínica não estaria aqui hoje. Olha que interessante, né? Porque Temos... é a visão do administrador, Exatamente. É diferente da visão do médico, né? Exatamente. Porque às vezes a gente olha com paixão. E é claro que a paixão não pode morrer, mas só de paixão também não se vive, né? Não se vive. Então, a partir daí, você acha que isso agregou? Ela ter esse olhar mais crítico? Agregou muito. Né? Agregou muito porque acho que talvez a gente não estaria mais, né? Olha que em termos de sustentação da clínica. Tá. Então, isso foi essencial, né? Então, assim, sempre, em primeiro lugar, vem o paciente, mas precisamos fazer uma reestruturação administrativa inteira que torna-se, ela continua viável, né? Entendi. Atendendo os pacientes. E aí eu te pergunto, a gente sabe que esses equipamentos são caríssimos, tá? Tomógrafos, aparelho de ressonância, ultrassom de último tipo. Eu pergunto, como é que vocês fazem e qual é o critério que vocês têm para troca de equipamentos? Porque, veja, isso passa por uma viabilidade, isso passa por um estudo econômico. Chega um ponto em que não dá mais para não trocar. Por outro lado, você não vai poder trocar a cada minuto, cada vez que surge um modelo novo, porque senão você está trocando de 6 em 6 meses. Exatamente. Então, quais são os critérios que vocês que estão lá na clínica, sejam os critérios econômicos ou técnicos, que critérios vocês usam para definir, agora eu tenho que trocar esse aparelho? Tem todo o planejamento, né? Tá. Do fluxo. Então, sempre pensando que em algum momento, a gente tem mais ou menos calculado em que momento a gente vai precisar trocar o aparelho. Seria, então, um cálculo do índice de obsolescência do aparelho. Exatamente. Tá. Nós ficamos 2, 3 meses parados para fazer o upgrade da segunda ressonância. Tá. Né? Isso foi tudo feito com um planejamento de mais de 2 anos. Olha que interessante. Então, importante isso, né? A gente já tem mais 2 anos começou a se falar da parada desse aparelho. Olha com só. 1 ano começou a planejar a parada desse aparelho. Porque você não pode simplesmente chegar, parei, né? Você tem que ter todo né? Exatamente. Você tem que consertar com o motor funcionando, mesmo né? Com todo esse planejamento. Ainda tem turbulência. Uma baita turbulência. Imagina. E ficamos com o aparelho parado 1 mês a mais do que era planejado. Isso reflete exames realizados, exames em espera, reflete tudo. E até o teu usuário, né? Que muitas vezes naquele período não foi atendido e pode achar mas ruim principalmente e tal, né? Meu usuário, porque a gente já tinha uma fila de espera enorme com 2 ressonâncias funcionando antes, a gente teve que concentrar tudo, mas não absorvemos tudo. Claro, perdemos pacientes, mas não é de uma hora para outra que a gente para uma ressonância. E mesmo com todo esse planejamento, tem coisa que sai fora do controle. Ainda bem que conseguimos fazer o planejamento, senão ia desestruturar muito a situação. Por exemplo, o que aconteceu recentemente também foi a compra, na verdade, de um aparelho de ultrassom, né? Por conta de especificações técnicas. A gente tá com um parque muito bom de ultrassom, mas eu queria especificamente um aparelho que fazia a elastografia hepática, a endometriose profunda, ultrassom dermatológico. Então, a partir do momento que a gente vê que
a gente precisa investir em tecnologia para oferecer mais para o paciente, a gente investe. Tá. Entendeu? Agora me satisfaz uma curiosidade. Nós temos várias marcas. Sim. E aí, como é que vocês fazem quando vão comprar? Vocês procuram estar mais fidelizado com uma marca ou vocês vão de acordo com, por exemplo, uma determinada marca tem um tomógrafo melhor, outra tem uma ressonância melhor? Como é que vocês fazem? Qual é o critério de seleção dessa ou daquela marca? Com certeza temos trabalhos científicos em cima de marcas, né? E temos trabalhos mostrando o benefício de uma marca em relação, por exemplo, à angiotomografia de coronárias. O benefício do ultrassom específico para fazer endometriose, do outro ultrassom para fazer elastografia hepática, para ver fibrose hepática. Nós temos trabalhos e qual que é o nosso dever? É selecionar os que estão mais ou menos na mesma categoria em termos de qualidade, e aí vem a parte de negociação, né? A parte de negociação e quem ofereceu fez uma oferta que seja mais interessante mais e viável, interessante, né? Mais viável e mais mais palpável, né? Sim, você tem que trabalhar aí numa realidade financeira. Opta por isso, mas assim, Canon é ótima, tomo, né? A nossa tomo é da Canon, que é ótima para coração. Sim. A GE, ressonância espetacular, temos uma Siemens espetacular. Então, temos uma variedade em parque de marcas, mas sempre com a certeza de que está oferecendo o que precisa. Eu pergunto, todos esses aparelhos são caros. Você tem seguro de todos eles? A gente tem, seguro não é seguro, nós temos contrato de manutenção, né? Então, porque é isso que eu ia perguntar. Eu te pergunto isso porque, como a gente está muito ligado também à área de hemodinâmica, você tem que ter seguro dessas máquinas, né? Porque se você não tem seguro e tem um sinistro, praticamente você tem que comprar uma outra máquina. Não. Entendeu? Não tem nem como, cada máquina específica vem com o seu contrato de manutenção, né? E os contratos de manutenção também não são baratos. Não, eu sei, por isso que eu estou te perguntando, mas apesar dele não ser barato, ele é mais viável do que se você ficar sem, né? Sempre. Porque se você ficar sem, você está praticamente um suicídio, e né? junto com isso, temos as preventivas. Então, a cada 3 meses, um aparelho para fazer toda a manutenção preventiva, porque se detecta algum problema nessa preventiva, já resolve, e aí impede com que lá na frente cause alguma pane maior. Certo. Então, temos tudo isso programado e alinhado o ano inteiro, para o ano. Outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente sabe que a temperatura de funcionamento desses aparelhos é uma coisa crítica, né? Sim. Você tem que manter, esses aparelhos têm que estar num ambiente mais refrigerado, tudo isso por causa do aquecimento. Como é que vocês fizeram isso? Vocês fizeram com uma arquiteta? Como é que vocês fizeram o planejamento para pôr tudo isso? Clínico. Né? Porque... Temos engenharia clínica específica para a área da saúde, para a área de radiologia, então tem tudo... Porque tudo isso tem que estar calculado, né, Tamara? Porque não é assim, compra o aparelho, acha um lugar e põe, né? Você tem todo um processo de avaliação, né? A ressonância, você precisa ter uma gaiola, né? Porque é um campo magnético, então você tem que ter uma gaiola de isolamento. Você não pode ter uma corrente elétrica passando pelo campo, então é uma coisa, é algo complexo, não é simples não. Hoje a Clínica Pinheiros está com quantos tomógrafos e quantas ressonâncias? A unidade de Jundiaí tem... Vocês têm unidade onde mais? Itu. Então tem Jundiaí, Itu tem Clínica Pinheiros. Isso. Tá. Então, a unidade de Jundiaí tem 2 ressonâncias e um tomógrafo. Tá. 2 ressonâncias e um tomógrafo. Esse tomógrafo faz tudo. Angiotomo, tudo. Tá, ok. Tudo. O ultrassom tem quantos? Aqui em Jundiaí tem mais de 8. Então, mais de 8. Nossa, uma clínica, meu Deus do céu. Imagina quantos milhões investidos aí, né? E são aparelhos bons. E quantos funcionários vocês têm hoje na unidade Jundiaí? Entre 200 e 300. Nossa, é uma mega empresa. Que enorme. Como um todo, né? Contando médico e tudo mais. 200 e pouco, ela está sendo modesta, né?
Mas vamos lá, que seja 200 e pouco. É muita gente, né, Tamara? Para você gerenciar tudo isso. Sim. Né? Estivemos aqui com a doutora Tamara falando sobre tomografia, sobre ressonância aplicada ao coração. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde no canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.